Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Está começando mais uma série de vídeos aqui, dessa feita sobre o comentário bíblico das lições da escola dominical aqui da CPAD. No primeiro trimestre aqui de 2025, já estou aqui com a minha revista em mãos, que tem como título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. Lição essa comentada pelo pastor Ezequias Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. E eu quero deixar na íntegra aqui o próprio pastor fazendo o comentário da primeira lição e um apanhado do que vai ser esse trimestre aqui da nossa Escola Bíblica Dominical. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e de comentar de onde você está assistindo, tá? Fica ligado, porque em breve teremos mais comentários a respeito dessa aula. Um forte abraço, assista aqui o que o pastor Ezequias Soares tem a nos falar. Lição 1. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Olá pessoal, seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando um trimestre e ao mesmo tempo um ano novo, né? E já fazia 2 anos que a gente não se via, né? Para esse diálogo, esse bate-papo, falando das coisas bíblicas, das doutrinas, ensino da palavra de Deus. Quero cumprimentar todos os professores, todas as professoras da Escola Dominical, superintendentes. É uma alegria poder estar com vocês agora nessas 13 lições, nesses 3 meses. Estamos iniciando o ano de 2025 com um tema que já fazia tempo que a gente não tratava disto. O meu primeiro comentário sobre apologética cristã aconteceu em 1997. Depois escrevi um comentário em 2006 sobre esse tema. Já fazia tempo, né? A igreja, você sabe que ela é dinâmica, temos sempre pessoas novas, novos crentes. Então, esses currículos de escola dominical precisam de vez em quando ser revistos, porque sempre temos novos crentes na igreja. Então, o tema dessa vez é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Esse é o tema, ok? Só que estamos tratando de maneira diferente, sabe? Dessa vez, vamos tratar das heresias como crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico e distorcem os pontos principais da doutrina cristã. Elas, ou seja, as heresias, elas confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas, para as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, que aparecem com roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos, mas a Bíblia nos ensina que nada há novo debaixo do sol. Isso está em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Então, pessoal, como vamos estudar desta vez? Nos trimestres anteriores que tratamos deste assunto, nós apresentamos os grupos religiosos, um pouco de sua história, de sua origem, para depois apresentar suas crenças principais, para depois apresentar a refutação bíblica. Sempre procedemos dessa maneira. Dessa vez, nós mudamos. Dessa vez, nós tratamos da doutrina. Veja, eu vou mostrar as 13 lições do trimestre para que você veja os temas que vamos tratar.
A lição 1, na verdade, essa lição 1, vamos tratar de 2 temas básicos. O que você precisa saber dessa lição, você como professor, como superintendente de escola dominical. O tópico primeiro trata do perigo hoje nas igrejas de pessoas que se posicionam com status de grandeza, se coloca até acima das escrituras sagradas, superior à palavra de Deus, acha que a Bíblia está ultrapassada e agora está trazendo nova revelação. São pessoas arrogantes. O apóstolo Paulo chama isso de lobos vorazes, lobos cruéis, e deixa claro que eles surgiram, haveriam de surgir, como tem surgido ao longo da história, do seio da igreja. E o propósito dele não é conduzir as ovelhas em torno de Cristo, do Senhor Jesus, mas em torno de si mesmo, querendo impressionar as ovelhas com essas invenções, com essas heresias, questionando a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Então ele se posiciona acima dos profetas, dos apóstolos bíblicos, enganando o povo. Então o apóstolo Paulo disse, olha, isso vai acontecer. Depois da minha partida, isso é depois da era apostólica, na continuação da igreja, esse pessoal vai surgir. Muito bem. Agora, outro ponto que você, como professor e como professora, precisa saber o que é apologética, que é o tema do trimestre, em defesa da fé cristã. Isso é uma apologia. Apologia é uma defesa, é uma resposta, é isso. E essa palavra aparece no Novo Testamento pelo menos 8 vezes. 8 vezes. Então, você tem o livro do trimestre, está aqui. Aqui tem todas as citações bíblicas, todas as referências. Então, cada tópico da lição da escola dominical, você tem aqui esse tópico ampliado e documentado, onde citamos as fontes. É muito importante, é um complemento, é uma ajuda muito importante para os professores e para as professoras da escola dominical. Veja lá, que ali eu apresento as passagens bíblicas onde aparece a palavra apologia. Muito bem, apologia, na passagem de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, ali o apóstolo Pedro nos ensina que cada crente, cada irmão em Cristo saiba como defender a sua fé. Sabe? Mas a palavra ali que fala responder com mansidão, ou dar uma resposta com mansidão, ou fazer uma defesa, porque ali está a apologia. Apologia é apologia. Essa palavra grega já está na língua portuguesa, no nosso vocabulário. Apologia é uma defesa. Defesa, então, e ali o apóstolo Pedro nos ensina a dar uma resposta com mansidão, com sabedoria, com graça, porque essas pessoas, elas não conhecem Jesus. Essas pessoas estão enganadas, são pessoas tementes a Deus, são pessoas sinceras, são pessoas que abandonaram uma carreira profissional, que abandonaram família, foram enxotadas pelas famílias porque consideram que acharam coisa boa. Né? Mas elas estão equivocadas, porque elas são dirigidas por uma liderança que manipula essas pessoas. Então, mas se você for falar isso para essas pessoas, elas vão ficar ofendidas. Então, é no diálogo, mostrando pela palavra de Deus, sempre discordando das suas crenças, mas demonstrando interesse por essas pessoas, porque
Não é vantagem alguma você ganhar a batalha e perder a guerra. Queremos ganhar essas pessoas para Jesus. Então o apóstolo Pedro nos ensina, olha, apologética é a defesa da fé cristã. É a maneira de você explicar a sua fé e também saber como responder a todas as pessoas que questionam a nossa fé e as pessoas que estão equivocadas. Então, esse é outro ponto. O terceiro ponto é sobre a palavra seita e heresia. Veja que nós temos aqui, nessa lição 1, 3 tópicos. Quais são eles? Estamos aqui. As ameaças dos lobos vorazes, que é um estudo de Atos 20, como já mencionei, que o apóstolo Paulo já previne na igreja sobre essas pessoas que haveriam de surgir no seio da igreja, mas que são lobos vorazes que enganarão o rebanho. Depois nós temos a definição que são heresias. Existe no Novo Testamento uma só palavra, que às vezes aparece como seitas, às vezes como heresias. Seitas são grupos religiosos. Na antiguidade não eram necessariamente grupos religiosos. Uma escolha, uma linha de pensamento, uma linha filosófica. E até hoje, em Israel, não é um termo pejorativo. Então, em Atos, capítulo 5, versículo 17, os saduceus são apresentados como uma seita. Atos 26 e 5, os fariseus são apresentados também como uma seita. Isso mostra facções religiosas dentro de uma mesma religião. Mas essa palavra é a palavra hairesis. Hairesis significa seita na Almeida corrigida. Na NA, a Nova Almeida atualizada, aparece como partido partidários. Muito bem. Mas aparece também como divisão, dissensão, como heresia no contexto que nós usamos hoje. Então, na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, essa palavra aparece como erro doutrinário. É nesse sentido que nós usamos o termo heresias. Então, heresias, erro doutrinário. Então, nessa primeira lição, tratamos tanto na lição, na revista Lições Bíblicas, como também no livro, texto do trimestre, nós enfocamos esses pontos, seita de heresias, e explicamos por que não devemos taxar as pessoas que têm crenças diferentes da nossa de seita, porque elas se ofendem. Não temos interesse algum em ofender ninguém. Queremos ganhar essas pessoas para Jesus, queremos ser amigos dessas pessoas. Então, devemos chamar de crenças diferentes ou crenças inadequadas, usando uma linguagem dessa natureza. Grupos religiosos heterodoxos, mas essa é uma palavra que pouca gente sabe o que significa isso. Então é melhor chamar crenças inadequadas, grupos religiosos que defendem uma fé diferente da nossa. Muito bem. Então, eu finalizo apresentando essa lição 1 como introdução para o trimestre, para as demais lições do trimestre, porque em todas as lições nós vamos focar esse termo heresias, hereges e grupos religiosos heterodoxos. Então aí vocês vão saber de que nós estamos tratando. Portanto, que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus e tenha um bom domingo, um bom final de semana e uma aula extraordinária para a glória do nome de Jesus.